Bom dia, crianças. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas online, certo? Hoje, terça-feira, dia 7 de julho. Vamos trabalhar nossa aula de ciências agora, continuação das plantas, né, que vai ser durante o mês todo de plantas. Hoje nós vamos trabalhar o livro de vocês na página 45. Peguem o livro e abram na parte que fala sobre plantas terrestres e plantas aquáticas. Então, nós sabemos que as plantas, elas são chamadas de vegetais, né? E podem viver em diferentes locais, como nós vimos aí no livro. No livro ele tem 3 locais que elas podem viver: dentro da água, no solo e sobre rochas, né? Então, nós temos 3 exemplos aí. Embaixo você vai responder uma questãozinha para você marcar desses 3 exemplos que você viu, quais são as plantas terrestres e quais são as aquáticas, certo? Na página seguinte, na página 45, nós vamos observar aí alguns tipos de plantas. E nós sabemos que as plantas, elas têm várias utilidades, né? Nessa parte aqui, ele mostra as plantas terrestres que vivem fixas no solo, de onde retiram a água e os sais minerais de que necessitam. A jabuticabeira e a samambaia são plantas terrestres. Conheça outros vegetais terrestres. Aí nós temos aí a avenca, o pinheiro, o chuchu, a roseira, a planta chamada cavalínia e o musgo, né? São plantas também que vivem na terra. Vamos lá para a página 46. Na página 46, vamos dar continuidade às plantas aquáticas, que vivem na água, como a água-pé e o alface d'água, ficam flutuando e retiram da água os sais minerais de que eles necessitam, né? Para eles poderem sobreviver. Aí nós temos aqui, as raízes de alguns vegetais aquáticos estão fixadas no sedimento, que é o fundo do rio ou do mar. O junco, a ninféia e a vitória régia são exemplos desse tipo de planta aquática, né? Acho que vocês já viram em filmes, a gente vê na televisão, né? Como essas plantas vivem na água, né? A vitória régia, ela tem uma flor muito bonita, né? Ela parece assim uma bandeja. E aí nós temos aí, ó, as raízes do junco, ela fica fixada no sedimento, porém as folhas crescem para fora da água. A ninféia também fica enraizada no sedimento, mas suas folhas flutuam na superfície da água. Quer dizer, a raiz fica lá no fundo e as folhas elas ficam flutuando sobre a água. E existem plantas que vivem apoiadas em outros vegetais, que são as plantas epífitas, né? As raízes das epífitas são aéreas. Nós chamamos elas de plantas aéreas, né? Que elas fixam em outra e ficam se desenvolvendo através daquela outra planta que ela fica fixada nela. Aí nós temos a página 47, onde fala sobre as partes da planta. Certamente você já viu uma árvore que é esse vegetal terrestre, que é formado pelas seguintes partes, que são a raiz, o caule, a folha, né? E em algumas épocas também podem surgir as flores e os frutos. No interior dos frutos ficam as sementes. Então, nós sabemos que a planta completa, ela tem essas 5 partes, né? Onde cada uma delas tem a sua função, que nós vamos ver ainda mais na frente qual é a função de cada uma. Aí tem raiz, caule e folha. Aí você vai olhar aí, ó, raiz, caule e folha são as partes da planta que a mantém viva. Aí no esquema abaixo, pinte as folhas de verde, o caule de marrom e a raiz de preto. Aí, como vocês fizeram um desenho naquela página passada, que a tia passou, na página 43, você indicou a raiz, o caule e as folhas, né? Se não, pode completar agora, que eu pedi para vocês fazerem, né? Vocês lembram? Aí, nessa daqui, você vai fazer só o seguinte, você vai pintar as folhas de verde, que as folhas são a copa da planta, o caule de marrom e a raiz de preto, tá certo? Que é a página 47. Na página 48, você vai ler e vai marcar alguns pontinhos que tem. Você já sabe que a planta precisa da água e dos sais minerais que estão no solo. Faça um X na resposta correta. Você vai responder a questão 2, né? E vai ler o restante abaixo
e voltar lá na página 42, que você sabe mais sobre as partes da planta e reveja suas respostas e repense. Mas aqui não precisa vocês nem se preocupar não, você vai responder só a questão 2, né? Que é a letra A e a letra B. Que parte da planta é responsável por fixá-la no solo e absorver a água de sais minerais? Qual é a parte que fixa ela lá no solo para ela poder segurar? É a folha, a raiz ou o caule? Você vai marcar. E a letra B, que parte da planta conduz a água e os sais minerais até as folhas? Qual é deles, desses três aí, a raiz, o fruto ou o caule? Que pode conduzir? Nós sabemos que é o caule, né? E quem fixa a planta, no caso, é a raiz, certo? E nessa parte de baixo, só para você ler mesmo uma observaçãozinha e pronto. Então, beijos, tchau e até a nossa próxima aula de ciências.